Oi, gente, bom dia. Bom dia. Mais um dia para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nessa quinta-feira, dia 27/6. E vamos lá. Você já usou a expressão muitas vezes assim, foi de propósito, né? Você fala assim, quando você era pequeno, e aí você fazia alguma coisa, você fez isso de propósito ou foi sem querer? Não é isso? E aí eu te pergunto, o que é propósito? O que a gente quer dizer? Ou o que a gente queria dizer quando dizia assim, isso foi de propósito? Geralmente a gente não tem uma definição assim, na época, quando você era pequeno, você não tinha uma definição sobre o que realmente, como responder essa pergunta, propósito. Mas o tempo vai passando e a gente começa a ter a necessidade de dar resposta para isso, né? Então a gente compreende que entre perguntar assim, foi de propósito ou foi sem querer? Uma resposta clara para isso, quando você faz esse tipo de pergunta, você entende o seguinte: o sem querer foi sem querer mesmo, foi por acaso, aconteceu. E o de propósito foi intencional. Entende? Foi intencional. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a questão do propósito da vida, né? Por que você faz o que você faz? Por que você anda por onde anda? Por que você. Enfim, por que a nossa vida se desenvolve do jeito que desenvolve? É sobre isso que eu quero falar. Porque hoje em dia a gente percebe, inclusive nessas novas gerações, muita falta de propósito, né? As pessoas não sabem por que fazem as coisas, o que querem ser. Se perguntasse para mim quando eu era pequeno, o que você quer ser quando crescer? Você já recebeu essa pergunta, né? Quando você era pequeno. E aí a gente falava, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser bombeiro. Ah, eu quero ser policial. Não é isso que as crianças respondem geralmente? Mas se eu te perguntar agora, o que você quer ser quando crescer? Porque isso tem a ver com propósito, tem a ver com onde você vai chegar, onde você quer chegar, o que você está fazendo para chegar lá. Entende? E isso faz todo sentido. Por quê? Veja bem, a vida em si, ela não tem muito sentido. Há de convir comigo que a gente nasce carequinha, sem dente, não é isso? E aí os dentes nascem, o cabelo nasce, a gente começa a aprender a falar, começa a aprender a andar. A gente vai aprendendo tudo ao longo da vida. Então a gente já vira criança, daqui a pouco a gente vira adolescente, daqui a pouco vira jovem, adulto, ancião e morre. Qual o sentido disso? Qual o sentido desse intervalo de tempo entre o nascer e o morrer? Qual sim? Não tem, logicamente falando, não tem sentido. A menos que a gente dê sentido para essas coisas executando propósitos. Né? E a vida vai dando para a gente alguns sinais acerca desses propósitos, daquilo que Deus quer que a gente faça. O propósito tem a ver com aquilo que você foi criado para ser, aquilo que você foi criado para fazer, aquilo que você foi criado para influenciar. O propósito tem a ver com isso. Então, a vida vai te dando sinais desses propósitos, né? Eu não sei da sua vida, eu quero te pedir licença para falar um pouco da minha, nesse sentido. Desde pequeno, eu sempre assumi algum tipo de liderança nos grupos de crianças. No meio das crianças ali, se tinha que tirar um par ou ímpar, alguma coisa, deixa o Cláudio. Na época era Nanim, né? Quando eu era pequeno era Nanim. Deixa o Nanim. Aí quando eu virei adolescente, eu virei conselheiro dos meus amigos adolescentes. A gente tinha um grupo grande de adolescentes, a gente andava sempre juntos, finais de semana, a gente estava sempre fazendo festa na casa de alguma pessoa. Era muita gente, era mais de 20 adolescentes, a gente andava sempre juntos, fazendo festa direto, de vez em quando eu encontro com um, com outro, a gente está sempre falando por aí. E sempre quando alguém tinha algum problema de qualquer ordem, eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos, tinha algum problema de qualquer ordem, vinha conversar comigo. O que você acha? Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu tinha a banda, e era eu e mais três pessoas que tinha a primeira banda que a gente formou, e quem tomava as decisões, quem é, decidia preço, negociava preço, né, com as pessoas que contratavam a banda para tocar, era eu. Então, assim, sempre quando eu fui fazer faculdade, me tornei presidente da turma, falava pela turma, né, na faculdade, nos cursos técnicos que eu fiz, o primeiro curso técnico que eu fiz, de transações imobiliárias, também eu fui representante de turma. Então, sempre sendo eleito para estar à frente, né? E hoje, eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade de exercer o ministério pastoral, que tem a ver com liderança, tem a ver com aconselhamento. Também sempre gostei de artes, né? Quando eu era pequeno, com 6, 7 anos de idade, desenhava história em quadrinhos, desenhava vários. Hoje em dia também eu trabalho com designer. Então, assim, você percebe que a vida vai dando pistas, vai dando sinais, né? A Helena, um dia desse a gente estava vindo da aula, trazendo ela da escola, e ela falou assim:
papai, eu estou preparada para ser mãe. Veja bem, para quem não conhece a Helena, ela tem 6 anos, ela vai fazer 7 anos agora, em julho, dia 19 de julho. Ela falou, eu estou preparada para ser mãe. Mas um dia você tira, eu vou te convidar para você vir aqui em casa e você fica observando a Helena aqui. Como ela brinca de boneca. E as bonecas dela têm nome. Ela penteia o cabelo das bonecas, ela troca roupinha, sabe? Ela conversa com as bonecas. Você tá bem, minha filhinha? E coloca no colo. Faz silêncio, gente, minha filhinha vai dormir. E coloca. Então ela tem todo um trejeito maternal, sabe? É claro que ela não sabe ainda o que ela está dizendo, mas ela já manifesta isso aí, né? Então, assim, a vida vai dando sinais. E para não ficar nas minhas palavras, na minha reflexão, e nem muito menos naquilo que eu tenho para falar sobre mim, como eu disse, né? Enquanto eu falo de mim, pense em você. Pense nos sinais que a vida está te dando, das coisas que você tem habilidade, você tem gosto, você tem inclinação, né? E vai se aprimorando nisso. De repente você foi chamado para ser uma excelente gestora do lar, uma excelente mãe, um excelente esposo, não sei, ache o seu propósito, né, para sua vida fazer sentido. Para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ler um texto aqui, ó. Aproximando-se o tempo em que haveria de ser levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Há uma outra versão que fala assim, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo eles, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali, os samaritanos, não o recebeu, porque se notava que ele iria ou se dirigiria para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, o repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Presta atenção nesse texto aqui rapidinho que eu vou te explicar. Estava perto do dia de Jesus ser morto e ressuscitar, de ser assunto ao céu. Então ele manifestou um forte propósito de ir para Jerusalém. Ele sabia que era lá em Jerusalém que ele ia ser morto, ia ser preso, e tudo isso ia acontecer. Ele sabia disso, que ali era o lugar onde se aprisionavam, prendiam e matavam os profetas. Jesus fala isso, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Porque Jerusalém se tornou um covil de salteadores, como disse Jesus. O templo se tornou uma casa de câmbio. Então toda a extorsão do povo, toda a manipulação do povo, aquilo virou uma máquina de manipulação. Então toda pessoa que se levantava falando contra essa máquina de manipulação era preso e morto. Então Jesus sabia que indo a Jerusalém, com o discurso que ele tinha, com o evangelho que ele pregava, ele ia ter problema lá. E os discípulos também. Então, para ir para Jerusalém, para descer para Jerusalém, na verdade eles falavam subir, né? Jerusalém era embaixo. Eles estavam na Galileia, no meio tinha Samaria e embaixo era Jerusalém, era Judéia. Mas eles nunca falavam descer. Jerusalém é a cidade de Deus, então é para cima. Então, eles tinham que passar por Samaria. E quando Jesus chega num povoado de Samaria, os samaritanos não deixam eles passarem por ali. E aí o Tiago e João falam assim, Senhor, não deixaram a gente passar aqui, quer que a gente faça descer fogo do céu e consuma todos eles? Jesus falou, não, vocês não sabem de que espírito são, não é o espírito de destruição. Não, é o espírito de vida, eu vim aqui para salvar. E o texto termina falando assim, ó, deu a volta e foram para outro povoado. O propósito de Jesus, ou melhor, Jesus era movido por propósito, ele queria chegar a Jerusalém. Se Samaria não o recebeu, ele deu a volta e foi para outro lugar. Quando uma pessoa é movida por propósito, ela atinge o objetivo porque ela desvia dos obstáculos. Ela desvia dos obstáculos. Propósito tem a ver com aquilo que você foi chamado, foi criado para executar na vida. Para dar sentido à sua vida. Porque nascer, crescer e morrer é uma coisa muito sem sentido. No meio do caminho, você tem que executar propósito. E o que é o propósito? Você vai percebendo as coisas que Deus colocou, as inclinações que Deus colocou na sua vida, e vai utilizar isso para abençoar outras vidas. Não é isso que está escrito lá em Efésios 4, 11, mais ou menos? Que a Bíblia fala assim, foi assunto aos céus, Jesus, né? E dos céus derramou dons aos homens, visando a edificação, ou aprimoramento, ou aperfeiçoamento dos santos. Então, o dom que Jesus me deu quando ele subiu, é para aperfeiçoamento das pessoas que estão ao meu redor. Quando eu faço isso, eu estou executando o meu propósito. Talvez você fale assim, mas eu não consigo pregar. Mas você não foi chamado para pregar de repente. De repente você foi chamado para escutar. De repente você é uma boa pessoa para escutar alguém, para dar um abraço amigo. Você é um ótimo amigo. Isso tudo é dom. Isso tudo é habilidade. De repente você é um conselheiro. Você não consegue dar uma aula de escola dominical. Você não consegue subir no púlpito e fazer um grande sermão. Você não consegue fazer uma live. Você treme só de pensar nisso.
Mas se você sentar com uma pessoa, você tem bons conselhos para dar, sabe? De repente Deus te dotou com isso. Então a gente tem que observar quais são as ferramentas que Deus colocou na nossa vida para a gente executar o propósito de vida, para a nossa vida não passar vazia. Porque quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum, ou então qualquer lugar que chegar tá bom, né? E a gente tem que ter um objetivo, um ponto de chegada, né? Um propósito. O ponto de chegada de Jesus, nesse texto que eu li aqui, que eu não citei o endereço, mas é Lucas 9, de 51 a 56, o ponto de chegada de Jesus era Jerusalém. Ele estava na Galiléia e queria chegar em Jerusalém. Não deu para passar pelo meio dos samaritanos, ele deu a volta, mas chegou em Jerusalém. Então chegue na sua Jerusalém, chegue no propósito da sua vida, deixa Deus te usar. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, nesse sentido de execução do seu propósito, muitas vidas vão ser abençoadas. Você vai deixar um legado no coração das pessoas, como aquela pessoa que influenciou. Mas não é para sua glória não, é porque Deus te chamou para isso. É uma missão que Deus te deu. Entende? É uma missão que Deus te deu. Então ache o seu propósito e não se sinta inferior se o seu propósito de vida, se as suas habilidades, se os seus dons, seus talentos não forem iguais ao do fulano. Ah, eu queria muito saber Libras igual a Carlinha sabe. Eu queria muito ser um expert em, sei lá, em visitação, aconselhamento, como a Adriana é. Ah, eu queria muito. Não seja como ninguém, não, seja como você. O propósito da sua vida. Entende? Seja como você. O Alexandre está aí, meu amigo de infância. Eu falei aqui sobre os amigos que a gente tinha na adolescência, né? Ele é um dos que também fazia parte desse contexto, né? E a gente andava, a gente vivia, a gente desenvolvia a nossa vida. Então, assim, e cada um tem o seu propósito, cada um vai executando o seu propósito. Seja você, né? Seja você. Por exemplo, se você falar assim, eu não consigo ser um pregador, porque a gente acha que dom tem a ver com igreja somente. Não, tem a ver com a vida. Eu não consigo ser um pregador como Billy Graham. Meu negócio é ser mecânico. Seja o melhor mecânico que você puder ser. Meu negócio é decoração. Arruma minha casa com uma beleza. Então, quem sabe você não vai viver a vida, vai ganhar a vida com decoração. Percebe? Seja uma pessoa que desenvolva um propósito na vida, dê sentido à sua existência. Você foi chamado para isso. Sabe? É muito triste hoje em dia, quando a gente olha para adolescentes, para jovens, que não sabem onde quer chegar, não sabem nada da vida, não tem nada na cabeça. E hoje em dia, a gente tem a tecnologia na palma da mão, a gente pode ser qualquer coisa com a tecnologia que a gente tem, com a habilidade que tem, né? Eu tocava baixo na segunda igreja, e lá tinha um rapazinho lá, o Dudu, vai ser até pai agora, né? O Dudu ele era baterista, ele ficava me olhando tocar baixo. Ele falou, pastor, o senhor não ensina a tocar baixo, não? Eu falei, Dudu, cara, eu vou tentar te ensinar, mas eu nem sei ensinar, não. Hoje ele toca pra caramba, ele foi pra internet e aprendeu a tocar. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo na vida, a gente consegue, a gente faz acontecer. A gente não pode passar na vida ou passar pela vida sem dar sentido para ela. Entende? Chega na sua Jerusalém, e quanto aos samaritanos pelo meio do caminho, ou seja, os obstáculos que vão se levantar, dribla todos eles, passa por cima, passa em volta, mas vá com objetivo no seu propósito. Eu quero ser presidente da República. Começa sendo presidente do seu bairro hoje. Estou falando sério, começa hoje sendo presidente do seu bairro, começa a estudar sobre gestão, começa pensando nisso. Em quanto tempo eu quero ser o presidente do bairro, o presidente do Brasil? Daqui a 20 anos eu quero estar na cadeira de presidente do Brasil. Então começa hoje os pequenos passos, presidente do bairro, vereador, entendeu? Se candidata ao prefeito, vai crescendo na gestão até você chegar lá. Firme propósito. Quem tem firme propósito atinge qualquer coisa. Porque Deus é com ele. A gente só não pode ficar deixando a vida levar, né? Quando a gente deixa a vida levar, a gente não atinge nada, tá bom? Espero que tenha sido edificante essa palavra para a sua vida, né? Para mim eu sempre penso nisso. Todo dia eu fico pensando nisso. Qual é o meu propósito? Eu quero desenvolver o meu propósito. Eu quero atingir cada vez mais, fazer cada vez mais da minha vida um propósito que glorifique a Deus e abençoe a vida das pessoas. Amém? Forte abraço. Alexandre, que prazer te ver aí, meu irmão. Flávio, um abraço. Carlinha, um abraço. Todos vocês aí, desculpa o tempo, foi maior do que eu esperava. Mas Deus abençoe a vida de cada um.